No episódio anterior, a gente falou do arcade que transformou o mercado de games, o Pong. Recordando os números que trouxe, Pong vendeu exageradamente bem. Primeiro porque um pinball normal faturava $50 por semana. Já o arcade da Atari fazia 200 no mesmo período. Além disso, 100 mil máquinas estavam espalhadas só pelos Estados Unidos, movimentando um mercado de 200 milhões de dólares, o que hoje dá mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Isso sem falar que teve clones espalhados pela Europa inteira e até no Japão, o Eli-Pong da Taito. Também tivemos os Pongs caseiros, que foram um sucesso à parte, até chegaram aqui no Brasil, pela Philco Ford e rendeu alguns clones tupiniquins. Mas Pablo, e o microprocessador, que você terminou o episódio anterior, e todo aquele blá 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 que ele ia revolucionar a indústria de games, etc, etc, etc. Bom, segura aí, campeão, que é hoje que eu apresento esse avanço tecnológico supremo. Só quero encerrar o cenário pré-processador, porque assim fecha todos os ganchos que eu deixei aberto. E também, eu fiz essa recapitulação toda porque esse sucesso estrondoso do Pong e seus clones foi o mar que originou a vida no mercado de games. Era como se milhões de micro-organismos que não existiam até pouco tempo começassem a tomar vida, evoluir e disputar espaço para crescer mais. Como forma de manter seu crescimento orgânico, a Atari criou como meta para o ano de 74 lançar um jogo novo por mês. Isso mesmo, um jogo por mês. Agora bate na boca quando for criticar a Electronic Arts por lançar um Assassin's Creed, um Call of Duty ou um Need for Speed por ano. Claro que lançar uma novidade a cada 30 dias não era sinônimo de qualidade. Na verdade, naquela época nada era sinônimo de qualidade, uma vez que todos os jogos que estavam no mercado, independente da empresa, eram clones de Pong. E nessa vibe de um por mês, a Atari fez Ping Pong, Dr. Pong, Pong Doubles e Quadra Pong. A resposta do mercado a essa enxurrada de mesmice não foi das melhores. Eles queriam coisas diferentes, e o próprio Nolan também estava cansado de ver sempre a mesma coisa. Tanto que ele revelou aos colegas que não via a hora de ver um videogame que não fosse tênis ou hóquei. E parece que os deuses do videogame ouviram suas críticas e apresentaram a ele Steve Meyer e Larry Emmons, da Cyan Engineer. Esses dois malucos estavam indo além do que todo mundo estava desenvolvendo. Eles estavam criando um jogo de corrida, o Grand Track 10. Bem diferente daquilo que tínhamos, o jogo era como um rock'n'roll racing das antigas, se você entende a referência. A pista era vista de cima, e o carrinho se movimentava por ela livremente. Não tinha outros corredores, apenas você. Era uma corrida contra o tempo, e era preciso fazer o percurso o mais rápido possível, sem bater nas laterais da pista. Paravam o seu carro de imediato. O controle também não era nada tradicional para um videogame. Volante, marcha e 2 pedais. Com o volante você controlava a direção do veículo, nos pedais acelerava e freava, e a marcha era primeira, segunda, terceira e ré. Baita inovação para a época. Eu não sei o que você sente quando explico isso, mas eu acho sensacional, porque eu sinto o mercado se expandindo, mesmo com todas as limitações de hardware que ele tinha. Nolan adorou o que viu, e fez o que toda grande empresa querendo prosperar faria, comprou a Cyan. Assim, em maio de 74, Grand Track 10 chegou aos fliperamas. Mas agora vem uma daquelas histórias que só um mercado quase amador como era dos videogames pode contar. Grand Track 10 foi lançado com um grave problema na direção, e demorou bastante para a Atari consertá-lo, gerando um custo desnecessário e não calculado pela companhia. Para piorar tudo isso, a produção de cada unidade custava $1.050, mas por um erro, a empresa vendia cada unidade por $950, ou seja, ela vendia o jogo abaixo do custo de produção. Para ferrar ainda mais a Atari, Grand Track 10 foi um imenso sucesso de vendas. Nessa época, Bushnell estava de saco cheio das empresas que faziam clones dos seus jogos. Ele inclusive os chamavam de chacais, em referência aos parentes dos lobos, que basicamente se alimentam dos restos que outros predadores abatem. Foi aí que ele começou a incentivar seu time a lançar sempre jogos inovadores de nada se parecessem com os antecessores. A nova ordem dentro da Atari era crie e não copie. E isso é bem engraçado quando você lembra que a Atari até agora só existe porque criou suas cópias de outros jogos, como o Computer Space, que era um clone do Space War, e o Pong, que vinha do tênis de mesa do Odyssey. Mas ok, agora ela era uma empresa grande e queria se proteger. O segundo jogo da Atari desenvolvido internamente por ele se chama Gotcha. Era um pega-pega dentro de um labirinto em que um jogador era um X e tinha que fugir, enquanto o outro, que era um quadradinho, tinha que alcançá-lo. O labirinto estava sempre em transformação. Ele mudava automaticamente, ou seja, você estava lá jogando, vendo todo o labirinto de cima,
e do nada uma saída virava uma parede, um corredor se fechava e uma parede virava um acesso. Mas o que mais chamou a atenção eram os controles de tetas. Eu vou deixar no post uma foto do arcade, mas isso foi realmente bem bizarro. Os direcionais ficavam dentro de bolhas rosas e rapidamente a galera chamava de o arcade com tetas. Mamma mia! Algum tempo depois, a Atari trocou por controles mais, digamos, tradicionais, para a insatisfação da molecada. Infelizmente, Gotcha não fez o sucesso que Nolan desejava. Era hora de seguir em frente e tentar um novo título capaz de superar Pong. Foi aí que ele desenvolveu o Space Race, uma corrida espacial em que 2 foguetes tinham que atravessar a tela verticalmente, evitando colidir com asteroides. Vendeu mal também, assim como Gotcha. Bushnell decidiu que era melhor apostar no seguro, evitar dar um passo maior que a perna e pôr seu pequeno império por água abaixo. Era hora de voltar aos bons e velhos derivados de Pong. Enquanto a Atari se debatia para achar sua próxima galinha dos ovos de ouro, outras empresas também queriam desenvolver o próximo best-seller do mercado. Uma delas é uma velha conhecida nossa, a Nutting Associates. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, a Nutting foi a primeira empresa que abraçou a ideia de produzir um arcade quando Nolan Bushnell bateu em sua porta com o protótipo do Computer Space. Ela era formada por 2 irmãos, Dave e Bill Nutting, daí o nome da companhia. Se você ficou curioso, volta até o segundo episódio chamado Década de 70, parte 1, Galaxy Game, Computer Space e muito Nolan Bushnell. Mas eu sempre vou recomendar que você escute tudo em ordem cronológica, se quer ter uma compreensão geral da história. Enfim, nessa altura do campeonato, a parceria entre Dave e Bill terminou, e a Nutting Associates já não existe mais. Dave ainda acreditava fortemente que o mercado de arcades o deixaria rico, principalmente com o fenômeno dos shopping centers que se espalharam por todos os Estados Unidos. O primeiro shopping surgiu em 56 pelo arquiteto austríaco chamado Victor Grahn. Ele era radicado nos Estados Unidos e sentia saudade do socialismo da sua terra natal. Triste com o Estado americano que forçava os trabalhadores a morarem no subúrbio, nosso comunista quis achar uma forma de unir a sociedade novamente e criou um centro onde todos podiam fazer suas compras, passear, socializar e, aqui entra a nossa palavra-chave, se entreter. Menos de 20 anos depois de Gruen construir o primeiro, mais de 13 mil shoppings foram abertos. E adivinha o que era comum em cada um deles? Um espaço dedicado a arcades. Após a Nutting, Bill fundou a MCI Milwaukee Coin, e ele também fazia seus derivados de Pongs e outros jogos eletromecânicos. Sua produção era quase que totalmente vendida para a Aladdin's Castle, uma espécie de play center americana. E se você não entendeu ainda, a Aladdin's Castle alugava uma sala comercial nos shoppings e enchia de pinballs e arcades para a galera jogar. E isso dava uma boa grana, mas será que não dava para encurtar essa rede toda? A MCI estava vendendo diretamente para a Aladdin's Castle, que estava abrindo fliperamas nos novos shoppings emergentes em todo o país. Meu gerente de vendas disse que deveríamos fazer isso. Criamos uma rede chamada Red Baron, que estava presente em 20 locais, de Ohio, no leste, a Phoenix, no oeste. Meus investidores, então, decidiram que devíamos desligar o braço de fabricação dos jogos, da MCI, e nos concentrar nos fliperamas. Bill acatou a ideia dos acionistas e deixou de lado a produção de arcades para focar na sua rede Red Baron de fliperamas. Mas logo depois que ele encerrou a MCI, um engenheiro da Intel, sim, essa mesmo que você está pensando, ligou para Bill, acreditando que ele ainda estava no mercado para apresentar algo que, nas palavras do engenheiro, iria revolucionar o mercado, o microprocessador. Ah, finalmente entrei no microprocessador que tanto fiz suspense. Movido pela curiosidade, Bill e um dos antigos engenheiros da MCI foram de carro até Chicago para ver a apresentação da Intel sobre o novo produto. Era o lançamento do microprocessador 4040. Para nós, ele não é grande coisa, apenas um processador meia-boca que fazia contas de adição e subtração, mas quando olhamos para o que tínhamos na época, era algo bem à frente do seu tempo. Imagine que um arcade era montado tudo na própria placa, vários fios e microchips interligados. O processador simplificava muito tudo isso. Agora, para fazer um cálculo matemático, por exemplo, bastava desenvolver um software e não um hardware capaz de calcular. Entendeu a diferença principal? E isso que fez Bill ficar maluco. Ele compreendeu que ele poderia criar um hardware padrão que usasse um microprocessador, e depois era só desenvolver softwares diferentes para ele, ou melhor, jogos diferentes, igual o que temos atualmente.
Os olhos brilhavam para o novo horizonte que se abria, como ele mesmo relembra no livro Replay the History of Video Games. Eu convenci a pessoa do marketing da Intel de que o microprocessador revolucionaria a indústria de entretenimento, de pinball, de caça-níqueis e videogames. E que meu grupo de pesquisa e desenvolvimento da Bally era evoluído o suficiente para essa tecnologia. O representante local da Intel convenceu a Intel a nos enviar uma das 50 primeiras unidades de desenvolvimento. Mas o lance da Bally era balela, né? Ele tinha boa influência na empresa, afinal já trabalhou com eles quando tinha MCI, mas não tinha um time de pesquisa à sua disposição para novas tecnologias. O fato é que pouco tempo depois, Bill recebeu uma unidade para desenvolvimento e resolveu que era a hora do show começar. Ele comprou 2 pinballs flickers iguais. Eles eram produzidos pela própria Bally. Um, ele deixou igualzinho, não fez absolutamente nada. O outro, ele desmontou e trocou grande parte dos componentes pelo processador 4040 da Intel. Também trocou o mostrador de pontuação, que era analógico, por um mostrador LED digital e controlado pelo processador. No fim, a economia de espaço era tão significativa que o gabinete tinha apenas um transformador dentro e uma pequena placa lógica com um processador. Com os 2 pinballs, ele entrou na sede da Bally Midway para mostrar a novidade. John Britz, vice-presidente da companhia, ficou tão impressionado que abria e fechava o gabinete do pinball porque não acreditava que aquela coisinha de nada fazia todo o trabalho lá dentro. A Bally ficou muito impressionada com o que viu, mas ela ficou com medo de que os donos dos fliperamas não levassem fé nessa nova tecnologia e dificultassem a entrada dos pinballs com microprocessadores em seus estabelecimentos. Sendo assim, decidiram que o ideal era eles mesmos desenvolverem suas máquinas usando microprocessadores ao invés de investir dinheiro no negócio de Bill sem a certeza de que aquilo daria bons frutos. Não preciso dizer que Nuren ficou decepcionado, mas não abatido. Ele decidiu criar a sua própria empresa para competir com a Bally, a Microgames, em Phoenix, Arizona. Lá, fez seu pinball do zero, o Spirit of 76. O primeiro pinball 100% pensado em usar um microprocessador. Ok, esse aqui não é um podcast sobre pinballs, então chega desse assunto. Bye bye! Em resumo, ele além de ser mais leve, ele era 30% mais barato de se produzir e, claro, de se vender. E quando falamos de dinheiro, falamos de sucesso. Diferente do que a concorrente achava, pensando que o mercado teria medo da chegada dos processadores, os lojistas adoraram o novo equipamento mais barato e logo a tecnologia se tornou o novo padrão do mercado. Voltando para os videogames, o microprocessador era uma realidade no mundo dos pinballs, mas no videogame ele ainda não era útil porque as funções que exerciam eram bem limitadas. Só que, meus amigos, a Intel soltou um novo processador, o 8080. Diferente do 4040, esse não só fazia tudo aquilo que o seu antecessor, como ainda permitia controlar coisas na tela. A Bally, que já fazia seus pinballs com processadores, viu no 8080 a possibilidade de levar a tecnologia para os arcades. Além disso, ela tinha um relacionamento muito bom com a japonesa Taito e trouxe para os Estados Unidos o Arcade Speed Race, criado por Tomohiro Nishikado. Esse cara é o mesmo desenvolvedor que fez o Eli-Pong, o clone de Pong e primeiro arcade lançado no Japão, que eu já comentei e que você ainda vai ouvir falar mais dele. Speed Race era um jogo de corrida com um gabinete muito semelhante ao Grand Track 10 da Atari. No entanto, o jogo tinha a visão vertical da pista, muito mais parecida com Top Gear do Super Nintendo ou OutRun do Mega Drive. Bom, Nishikado desenvolveu um novo arcade que estava fazendo bastante sucesso no Japão, o Western Gun. Nele, 2 jogadores se enfrentavam como cowboys do Velho Oeste. Cada player tem que ser rápido bastante para atirar no outro primeiro, como um bom duelo de filme de faroeste. Se essa temática deu certo lá no Japão, tinha tudo para pegar nos Estados Unidos. No entanto, a Bally tinha dificuldade para montar o gabinete do jogo em solo americano. Por algum motivo desconhecido, as placas, microchips e todos os componentes usados e fabricados no ocidente não funcionavam corretamente e o jogo nunca funcionou bem. Era pesquisa e mais pesquisa sem sucesso e a chegada do microprocessador era a chance de tentar pôr o Western Gun nas lojas. E para quem a Bally pediu ajuda?
Bill Nutting, o cara que apresentou o microprocessador para eles. Diferente do que tínhamos até agora, em que engenheiros munidos de ferro de solda desenvolviam jogos soldando fios em placas, agora Bill precisava da ajuda de uma nova classe de profissionais, os programadores. Pessoas que, ao invés de soldar, escreviam códigos e mais códigos para que o processador interpretasse e jogasse a informação na tela. Mas isso era uma nova profissão. A forma mais fácil de encontrar essa mão de obra foi chamar 2 estudantes da Universidade de Wisconsin, Jay Fenton e Tom McGuire. Os dois fizeram um remake de Western Gun que se passou a chamar Gunfight, e na metade de 75 o jogo já estava pronto. Mas tinha um probleminha. Como um bom computador, era preciso de memória RAM para rodar, e naquela época, RAM era bem caro. O presidente da Bally, Ig Wolverton, ficou furioso quando precisou desembolsar 3 milhões de dólares, o que dá quase 43 milhões hoje em dia, comprando um enorme estoque de RAM que ele nem sabia se usaria tudo. No entanto, o valor do pacotão garantia um preço bem mais em conta do que comprando em quantidades menores. Para se ter uma ideia da quantidade, Bill acredita que a compra da Bally representava 60% de todas as memórias RAM disponíveis no mundo naquela época. No fim, Ig pôde dormir em paz. Gunfight foi um sucesso e todo o fliperama queria ter uma cópia. O uso do microprocessador também chamou a atenção de todas as empresas que desenvolviam jogos. Era o fim da TTL, ou lógica transistor-transistor, que reinava até então. O mercado de fliperamas tinha sua alcunha de mercado sombrio graças ao seu passado ligado à máfia, mas a verdade é que mau caratismo não é exclusividade dos gangsters. Grandes empresas também compartilham da mesma filha da putice mercadológica para tentar abocanhar uma fatia maior do negócio. E me desculpa o termo, já que um palavrão pode ofender você, mas é que quando uma empresa quer ser filha da mãe, ela faz isso muito bem. Muitas empresas começaram a impor regras não escritas em suas rotas de arcades. Ou seja, se você quer pôr uma máquina minha, você não pode pôr nenhuma outra da concorrência. Hoje isso pode parecer sem sentido, já que o fliperama é basicamente um apanhado de máquinas de várias empresas. Mas ainda temos algo assim, como em muito bar que não vende cerveja X porque a empresa Y fez um contrato de exclusividade. Só que Nolan sempre foi malandro. Ele queria dominar o mundo. Ele literalmente atravessou a rua e conversou com o seu vizinho e amigo de longa data, Joey Kinnaman, para que ele criasse uma empresa de arcades também. Bushnell ajudou dando o número 2 de tudo que ele tinha. O segundo melhor engenheiro da Atari, o segundo melhor montador, o segundo melhor gestor financeiro. Foi aí que Kinnaman fundou a Key Games e espalhou para o mundo que eles eram os grandes rivais da Atari e que vieram para acabar com a concorrência. Inclusive, enchia o peito para gritar que desfalcou a Atari contratando grandes engenheiros para trabalhar na sua empresa. Claro que por baixo dos panos, a Key Games nada mais era do que uma subsidiária da Atari. Mas muita gente acabou acreditando na lorota, mesmo que os arcades desenvolvidos pela Key Games fossem montados nos galpões da Atari. Dessa forma, a Atari conseguiu ter 100% de penetração nos fliperamas americanos. Quando ela não podia vender seu próprio arcade por culpa de um contrato concorrente, a Key Games se encarregava de fechar o negócio com o estabelecimento. Só que a empresa começou a ganhar bastante destaque e eu acredito que Kinnaman era bem diferente de Bushnell como administrador. Na verdade, eu já comentei sobre a conduta de Bushnell por cima inúmeras vezes, mas deixa eu pôr tudo em panos brancos para vocês verem bem o que era a Atari. Nolan tinha um estilo bem despojado de trabalhar. Ele era o inverso do corporativismo que a gente vê normalmente, com gente de terno, políticas internas rígidas e códigos de conduta restritivos. Ele curtia uma boa putaria. Era comum fazer reuniões dentro de banheiras de hidromassagens com meninas em volta. Era permissivo no uso de drogas e ele mesmo não escondia seu gosto por elas. Seus colaboradores adoravam fazer pausas para um baseado aqui, uma cheirada de cocaína no banheiro e até uma seringa de heroína para relaxar depois do almoço. No início, aqui basicamente fazia clones de Atari, como o Elimination, que era um clone de Quadrapong, o Fórmula K, que era um clone de Grand Track 10, e o Twin Race, que era um clone do Grand Track 20, a versão para 2 jogadores do Track 10.
Mas aos poucos, a empresa começou a dar seus próprios passos para não viver na sombra da Atari e criar novas opções de títulos que vendesse tanto quanto a empresa mãe. Afinal, seria bom ter mais jogos. E isso aconteceu quando lançaram o Arcade Tank. Nele, 2 tanques se enfrentavam em um campo de batalha. A visão era de cima, assim como no Grand Track 10, e fazia pontos quem atirasse e destruísse o inimigo. Esse jogo, mais pra frente, virou o famoso Combat, um dos primeiros títulos a desembarcar no 2600, o primeiro videogame da Atari. E já que estamos falando do 2600 e de Tank, eu coloquei uma foto do gabinete dos controles do arcade no post para vocês verem da onde a Atari tirou a ideia dos controles do videogame. Aqui fez mais alguns jogos, alguns bem parecidos com os anteriores ou com títulos da mãe Atari, como é o caso do Sprint 2, que era um novo Grand Track, ou até o simpático Super Bug, que parecia muito com o Speed Racer Taito, mas dessa vez você pilotava um Fusca. Com o tempo, Nolan entendeu que, embora aqui dobrasse as possibilidades comerciais da Atari, o custo burocrático e de manutenção de 2 companhias eram bem altos e ainda tinha o rombo que a Atari levou com o preço errado do Grand Track 10. Era hora de fazer cortes. Na verdade, o mais correto foi feito. A Atari absorveu a Key Games, revelando a todos que, na verdade, sempre foram a mesma empresa. E o esquema foi tão bem feito que, mesmo após divulgar que aqui era uma subsidiária da Atari, muita gente não acreditou. Nessa época, Nolan já tinha adotado uma postura muito mais de administrador do que desenvolvedor. Ele se preocupava com o futuro da companhia e tinha seus motivos, já que acreditava que o sucesso da Atari envolvia, entre outros fatores, muita sorte. Ele precisava consolidar o mercado e a empresa para se sentir mais seguro e não correr o risco de amanhã os videogames caírem no esquecimento e levarem junto sua companhia. Agora eu vou contar uma das histórias que eu mais gosto e que pouca gente conhece. É daquelas passagens dos anais do videogame que eu conto até na mesa do bar. Vou até aqui copiar o que o próprio Al Alcorn, engenheiro-chefe da Atari, contou ao escritor do The Ultimate History of Videogames. A recepcionista veio com um jovem candidato que apareceu na nossa porta. Ele era um garoto sujo. Ela disse, o que devemos fazer? Eu acho que disse, devemos ligar para a polícia ou conversar com ele? Então eu fui lá e falei com ele. O garoto parecia abandonado e muito sujo. Ele tinha 18 anos e sabia alguma coisa. Ele tinha uma faísca de brilho no olhar. Don Lang, um dos meus engenheiros, estava pedindo um técnico. Então eu disse, ótimo, eu vou lhe dar um emprego e você vai trabalhar com um engenheiro de verdade. No dia seguinte, Don veio até mim e disse, o que eu fiz para merecer isso? Eu disse, quê? Você queria um técnico? Você conseguiu um técnico? Ele disse, esse cara é imundo. Ele é desagradável e ele não sabe nada de eletrônica. Bom, o garoto decolou no final. O nome dele era Steve Jobs. A presença de Steve Jobs na história da Atari é sensacional para mim. O cara que se tornou o pai do iPhone e dos computadores Macintosh, o maluco que foi demitido da própria companhia que fundou. Enfim, ele começou na Atari. Com estilo hippie de cabelo comprido e barba curta, Steve Jobs fedia. E isso é o que todo mundo que trabalhou com ele na época comentava. A sua passagem pela Atari também tinha um significado especial. Jobs precisava de dinheiro porque queria peregrinar pela Índia para conhecer o seu guru espiritual. Numa dessas, Alcorn recebeu uma ligação da Alemanha reclamando que alguns arcades Tank da antiga Key estavam apresentando problema. Não era nada muito difícil de resolver, mas ele precisava mandar alguém até lá. Foi a chance de unir a fome com a vontade de comer. Como Jobs já estava juntando dinheiro para sua viagem, Alcorn deu um bom empurrãozinho, comprando uma passagem de ida para a Índia, mas com uma breve parada na terra da cerveja. Resolver o problema nos tanques foi bem simples e Jobs pôde, enfim, se conectar espiritualmente com seja lá o que ele procurava. E que conexão! Ele passou alguns meses pela Índia até voltar aos Estados Unidos e bater novamente na porta da Atari. Mas dessa vez foi diferente. Na verdade não, Alcorn contratou o garoto de novo. Logo que recomeçou a trabalhar na Atari, Bushnell deu um novo desafio para Jobs. Criar um jogo baseado no conceito que Nolan havia pensado. Breakout, como se chamava, era uma aguardada reinterpretação do Pong. Dessa vez, o jogo era para uma pessoa, afinal, como expliquei no cast sobre o Pong, um dos motivos da Bally não querer bancar o jogo era a ausência da versão para um jogador.
Além disso, a bolinha rebatia na raquete e acertava blocos que iam sumindo à medida que fossem acertados. Um conceito bem interessante e que certamente você já conhece. O problema, se é que podemos chamar isso de problema, é que Bushnell sabia que o jogo seria um enorme sucesso, porque as pessoas adoravam Pong e Breakout teria um estilo bem semelhante e a mesma temática viciante. Só que o que ele construiu até então era um protótipo recheado de chips, e isso tornava o jogo extremamente caro para produzir. Nolan conversou com os seus engenheiros e pediu para eles reduzirem ao máximo o número de componentes. E eles assim fizeram, deixando o protótipo de Breakout com mais ou menos 75 chips. Ainda era bastante coisa. Naquela época, para você ter uma ideia, um jogo da Atari vendia aproximadamente 10 mil unidades. Então, cada chip retirado antes da produção do arcade significava uma economia de 100 mil dólares na fabricação final. Então ele propôs um desafio para Jobs. Ele pagaria 100 dólares para cada chip que ele conseguisse subtrair do Breakout. Jobs não era nenhum expert da engenharia, mas ele conhecia a pessoa certa. No mesmo ano, ele conheceu Steve Wozniak no Homebrew Computer Club, um grupo de hobbyistas interessados em eletrônica. Ambos estavam criando um computador pessoal na garagem de Jobs e sonhavam em um dia ter uma empresa de informática. Com o desafio da Atari, Jobs pediu ajuda a Wozniak para ver se ele conseguia reduzir os componentes. Na época, Woz trabalhava na HP, mas volta e meia aparecia na fábrica da Atari para jogar umas partidas de tanque com o pessoal. O nerd não se intimidou com a provocação e retirou, pasme, 50 componentes do Breakout, ou seja, ele fez Jobs ganhar um bônus de 5 mil dólares. Ou não, porque Jobs nunca revelou para ele que existia um acordo comercial. Na cabeça do Woz, aquilo era o trabalho do amigo, e ele, criado em uma família cristã que sempre se fundamentou no conceito de ajudar o próximo, precisava ajudá-lo. Além disso, Nolan ainda pagou um bônus de 30 mil dólares a mais para Jobs pelo excelente projeto. Anos mais tarde, Woz revelou que só ficou sabendo que rolou esse desafio com prêmio quando leu em uma revista uma entrevista de Jobs e questionou Bushnell se aquilo era verdade. No final, o jogo ficou com 25 componentes apenas, mas o trabalho era tão minucioso, a placa era tão pequenininha, que os engenheiros da Atari não conseguiram reproduzir e toda a redução foi em vão. Nolan contratou uma nova equipe de engenheiros para tornar a Breakout viável e conseguiu usando um microprocessador como base. Igual, o jogo ficou com 100 componentes e foi lançado assim mesmo. Bushnell estava certo, o primeiro arcade com um microprocessador da Atari foi um sucesso. Na história de Jobs que eu tanto gosto, repito, eu falei que ele foi mandado para a Alemanha para consertar algumas máquinas, lembra? A Atari estava presente em vários países de fato. E um dos que ela mais quis entrar era o japonês. Aquele cantinho lá do outro lado do mundo e que tinha um mercado incrível como a Taito mesmo já provou. Sendo assim, ele criou a Atari Japan e começou a comercializar seus arcades. Entretanto, as coisas no Japão não são tão fáceis como se imagina. Primeiro que existe toda uma tradição de priorizar empresas locais e não as estrangeiras. Segundo, que a burocracia por lá é bem mais complicada que nos Estados Unidos, e Bushnell sempre foi de fazer a moda caralho as coisas. A alternativa que ele encontrou foi buscar uma parceria comercial com uma empresa já estabilizada para representar a sua marca no Japão. E encontrou a empresa do senhor Masaya Nakamura, a Nakamura Manufacturing Company. Mas para facilitar e evitar que eu sempre fale esse nome gigantesco, eu vou simplificar e usar apenas as iniciais de cada nome. Vamos aqui chamá-la de Namco. Na época, a Namco não era gigante como hoje. Na verdade, ela era a quinta ou sexta maior empresa na área de arcades do Japão. Bem ofuscada pelas maiores delas, como a Taito, e pela segunda maior, a Sega. O interessante na Namco é que ela era 100% japonesa, fundada por um nativo. Já a Taito foi fundada por um russo, enquanto a Sega por um americano. Nakamura começou a Namco comprando 2 cavalinhos usados, daqueles que você coloca a moeda e ele começa a se mexer com seu filho em cima, sabe? Dedicado, todos os dias ele fazia a manutenção e a limpeza para garantir que as mamães se sentissem seguras de colocar seus filhos no brinquedo. O negócio prosperou
ele entrou com tudo no ramo de entretenimento eletrônico. Bem, já na fase gorda da Namco, Nakamura fez um acordo muito bom com a Atari para levar o Breakout para terras do sol nascente. Ele tinha total controle comercial do jogo, colocando onde bem entendesse, só não podia produzir o Breakout. Isso significava que as cópias eram fabricadas pela Atari e enviadas para o Japão. Acreditando no sucesso comercial, Nakamura aceitou e fez uma boa encomenda de máquinas para espalhar pelos fliperamas japoneses. Obviamente que o jogo era um sucesso de público, mas ao passear pelas casas do ramo, o japonês percebeu que, ao invés de encontrar suas máquinas, ele encontrava um clone do jogo chamado Boruku Kuishi, que, se você reparar, nada mais é do que a japonesização, e eu inventei essa palavra agora, do nome Breakout. Mas quem era o filho da mãe que estava copiando o jogo da Atari? Não era um filho da mãe, gente, era um clã de filhos da mãe. Era a temida Yakuza. Eu acredito que todo mundo aqui conheça a Yakuza, certo? Se você acredita que é apenas o nome de uma franquia da SEGA, saiba que Yakuza é o nome da máfia japonesa. Mas diferente dos sorrateiros italianos, a versão nipônica não se esconde. Os integrantes geralmente exibem um corpo repleto de tatuagens, e até algumas décadas atrás, seus integrantes eram os únicos japoneses a usarem óculos escuros. Sabendo que a coisa ia ficar feia se ele se metesse errado, Nakamura tentou uma aproximação amigável com a Yakuza para resolver o seu impasse. O líder do clã também foi amistoso com o fundador da Namco e propôs algo, digamos, bem mafioso. Ele não só pararia de fazer os clones, como faria uma sociedade com Nakamura e tornaria a Namco a maior empresa de arcades do Japão. Perfect. Claro, para isso, um ou outro concorrente sumiria, apanharia, pegaria fogo, nada demais. Sabendo que aquilo não ia terminar bem, Nakamura desiste e busca outra alternativa. A ideia era bem simples, na verdade: infestar o Japão com breakouts originais. Para isso, era só pedir para a Atari enviar o máximo de unidades possíveis, só que isso não aconteceu. Houve todo um desentendimento nesse meio tempo, e Nolan nunca realmente aumentou o envio. Há toda uma discussão de como foi o desentendimento de cada um dos lados, mas a verdade é que Nakamura não queria ver o mercado que tanto almejou escorrendo entre os dedos. Sendo assim, ele mesmo resolveu construir as máquinas e comercializá-las, violando o acordo que tinha com Bushnell de jamais produzir o próprio arcade. Breakout se tornou um dos maiores sucessos do Japão e alavancou a Namco, colocando ela entre as maiores empresas do ramo. A Atari, por sua vez, lá do outro lado do mundo, achava que Nakamura não fazia novas encomendas porque Breakout era um fracasso no Japão. E até estranhava isso, já que no resto do mundo o jogo vendia incrivelmente bem. A propósito, cópias piratas de Breakout também têm uma história bem rápida e bem legal. Em determinado momento, a Atari cresceu tanto que se mudou para um lugar maior em Sunny Valley. No entanto, como os moldes já estavam feitos, os arcades de Breakout saíam com o endereço antigo na impressão do gabinete. Afinal, era um detalhe pequeno que não afetava a jogatina. Só que nesse meio tempo, uma empresa italiana começou a fazer cópias idênticas do Breakout, e a única forma de saber por fora se ela era original ou não é que a pirata já tinha o endereço novo da Atari. Mas para terminar a história da Namco, a Atari encerrou a parceria e processou a empresa. No fim do processo, a Atari ganhou por violação de contrato e pirataria. Meu Deus, a década de 70 parece infinita. Eu sempre acho que estou próximo do fim dela, mas sempre tenho mais coisa para contar. Inclusive, eu quero muita opinião de vocês. Inclua aqui outras histórias que cruzam com os games, por exemplo, falo da Apple e a criação do seu computador. Talvez eu possa criar um episódio só dedicado à computação dos anos 70, o que vocês acham? E a SEGA, nem comentei dela ainda. Eu tô seguindo a lógica de me distanciar dos arcades e sempre focar na direção dos consoles pessoais. Por isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Deem sua opinião ou no meu Twitter, @PabloPrime, ou mandem um e-mail para mim, a ditahistoriadovideogame@gmail.com. Outra coisa, eu sou meio desligado nesse lance de comunicação, então, se vocês acham melhor eu criar um grupo de Telegram para discutir esse tipo de coisa, é só me sugerir que eu crio. Eu só não quero fazer um grupo para 3 pessoas entrarem, acho isso meio sem sentido. Ah, e galera, não esqueça de dar follow lá no Spotify, dar 5 estrelas lá no iTunes, e se não for pedir muito, deixe um comentário na plataforma da Apple, porque isso me coloca melhor no ranking de podcast, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.
Game over!